A matéria-prima da psicoterapia podemos definir como sendo o sofrimento. Para qualquer pessoa que trabalha com a psicoterapia, é evidente que o sofrimento chega até ela de diversas formas, seja na família, no trabalho, enfim, numa angústia existencial, etc, etc, etc. É uma realidade, então, que todos os psicólogos e psicoterapeutas precisam aceitar. O sofrimento é algo que nós vamos nos relacionar necessariamente. Porém, há uma forma de olhar e classificar os sofrimentos dentro da realidade humana. Então, podemos ter sofrimentos que são ruins e podemos até mesmo falar que há sofrimentos saudáveis. Por que é importante essa distinção entre sofrimentos? Para que um profissional de psicologia não generalize o sofrimento em uma única percepção. Se ele generalizar achando que todo sofrimento é ruim, ele provavelmente vai atrapalhar o crescimento do seu paciente. Se ele achar que para crescer basta sofrer, ele também não vai ter uma certa empatia e misericórdia com o sofrimento alheio. Então, podemos falar que a psicoterapia tomista, com o seu olhar realista, como uma psicoterapia realista e ordenadora, quer trazer para o profissional uma percepção ordenada sobre o sofrimento para que possa verdadeiramente ajudar um paciente. Por isso, nós vamos dividir aqui o sofrimento em 4 tipos. O primeiro tipo de sofrimento, ele é um sofrimento negativo. O que quer dizer um sofrimento negativo? É um sofrimento que não vai fazer o seu paciente crescer. Ele não vai fazer o seu paciente, por exemplo, vislumbrar as virtudes, a maturidade, etc, etc, etc. E qual sofrimento é esse? O primeiro sofrimento, vamos colocar aqui. O primeiro é a fuga de qualquer dor. Neste primeiro tipo de sofrimento, nós temos um sofrimento desordenado. Por que ele é desordenado? Porque um sujeito que foge de qualquer tipo de dor se comporta muito mais como um animal do que como um ser humano. Explico. A fuga de qualquer dor de forma indiscriminada é a evidência de que a sua racionalidade não está sendo utilizada diante de um determinado acontecimento. É claro que, sensivelmente, sentir uma dor não é necessariamente agradável. Não estou falando que vamos ter deleites espetaculares porque estamos sofrendo algum tipo de dor. Não é isso. E muito menos você não pode ajudar o teu paciente a pensar assim. Mas o uso da razão, levando em consideração que o homem é um animal racional, ele precisa então usar dessa racionalidade para uma relação com o sofrimento. Neste primeiro tipo, então, essa fuga é uma antirracionalidade. Ou seja, nós temos uma racionalidade aqui que ela é de uma certa forma eliminada quando pensamos neste tipo de sofrimento. É muito comum pensarmos em pacientes que chegam assim: eu não quero sofrer, eu não tenho nenhuma necessidade de sofrer, isso não faz parte daquelas coisas que eu quero para a minha vida. E, infelizmente, há muitos profissionais de psicologia que vão nessa perspectiva também, quando eles vão falar que o importante é você fazer o que te faz feliz, o importante é aquilo que te dá prazer. Pacientes e profissionais nessa perspectiva enxergam a dor dessa forma aqui, de uma forma antirracional. Logo, é muito importante que o teu paciente não fique aqui, mas também é importante
para você, psicoterapeuta, que está aqui agora, observar onde está o sofrimento do seu paciente. Será que está aqui? Será que ele foge de qualquer dor? Será que quando algo incomoda ele, ele dá um passo para trás? Aí cabe a sua observação do seu paciente. Podemos ver, então, que esse primeiro tipo de sofrimento, que é um tipo desordenado, não pode fazer parte do seu consultório. É claro que você não pode pressionar o seu paciente, entendendo que cada um tem seu próprio tempo. Porém, é fundamental que você, como profissional, entenda que se um paciente está nesse lugar de sofrimento, estamos falando de um lugar ruim, de um lugar equivocado, de um lugar que não vai gerar bons frutos. Esse ponto é muito importante. Vamos para o segundo sofrimento. O segundo sofrimento é o sofrimento evitável. Quantas vezes o seu paciente chegou numa sessão qualquer relatando um sofrimento e quando você vai ouvindo ele falando como aquele sofrimento chegou até ele, você percebe claramente que ele deixou de considerar algumas coisas e justamente por deixar de considerar coisas que não deveriam ser desconsideradas, ele caiu em um sofrimento. Só que perceba que esse segundo sofrimento, ele também é um sofrimento desordenado. Por quê? Porque se um paciente, se uma pessoa deixou de considerar algo que ele não deveria deixar, esse sofrimento era evitável. Mas ele não levou em consideração todas as coisas, ele deixou de considerar, por exemplo, vamos dar um exemplo bem concreto aqui, né? O sujeito que tem que estudar para a prova e ele decide não estudar porque ele acha que pode estudar de última hora e aí ele perde a disciplina, perde a bolsa e agora está sofrendo. É um sofrimento evitável, ele poderia estudar sem ser na véspera da prova, passar na prova e não ter esse sofrimento. Então, o sofrimento evitável é aquele que o sujeito tem uma responsabilidade direta porque ele teve uma omissão, ou seja, deveria fazer ou falar algo que não fez, ou ele não deveria fazer ou não deveria falar e acabou fazendo ou falando. Esse tipo de sofrimento a gente pode colocar aqui. Se o primeiro tem uma baixa racionalidade, é claro que esse aqui também tem, mas esse aqui tem um aspecto que a gente pode colocar de impulsividade. Opa! Desordenada. Então temos aqui uma impulsividade desordenada. Por quê? Muitas vezes esse sujeito deveria parar e pensar um pouco sobre a sua decisão e, ao não parar, ao não considerar coisas que deveriam ser consideradas, como vem falando, ele cai nesse problema. A maioria dos nossos pacientes estão aqui ou aqui. Se você olhar para a tua trajetória clínica, para a tua experiência com atendimentos, você vai ver exatamente pacientes aqui ou pacientes aqui. Costumo falar que o paciente chega no seu consultório aqui ou aqui. Muitos chegam nos dois. Eles fogem de qualquer dor e, como fazem esse movimento de fugir de qualquer tipo de dor, acabam entrando num sofrimento evitável. Ou seja, aquele que foge de qualquer dor, inevitavelmente vai sofrer. E vai sofrer sofrimentos que poderiam ser evitados. Mas, como eu falei agora há pouco, no início desta aula, nós temos 4 tipos de sofrimento. E nesses 4 tipos de sofrimento, esses 2 tipos aqui, eles são negativos. Nós temos, então,
dois sofrimentos negativos, que você, como profissional, precisa necessariamente olhar para o teu paciente e ver se ele está dentro do primeiro ou do segundo. Isso é muito importante. Você, o psicólogo, o profissional para a psicoterapia tomista, é um profissional ativo. Então você está ali como um certo investigador para encontrar o que precisa ser encontrado para ajudar o paciente a se livrar de uma dor desordenada, para crescer e acabar enfrentando as dores que fazem parte do sofrimento. Por isso, nós temos que entrar nos sofrimentos que são aqui positivos. Vamos lá. O terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento inevitável. Se o segundo sofrimento é o sofrimento evitável, o sujeito, se ele levasse em considerações algumas coisas, se ele fizesse algumas coisas antes, ele não sofreria. Aqui é um sofrimento inevitável. Imaginemos o seguinte: você está sentado na sua casa, você recebe uma ligação, na ligação um ente querido seu fala contigo que a sua mãe acabou de falecer. É um sofrimento inevitável. Não adianta o que você faça anteriormente ou não, não importa aqui, é um processo inevitável. Mas você pode me perguntar, Rafael, por que você está chamando isso aqui de sofrimento positivo? Porque a dor daqui pode ser até mesmo maior que essas duas. Realmente, a dor do sofrimento inevitável pode ser muito maior do que um sofrimento evitável e muito maior do que a movimentação da fuga de qualquer dor. Qual a diferença, então? Que o sofrimento inevitável te conecta com a realidade. O sofrimento inevitável é uma ação errada na realidade e a fuga de qualquer dor é o isolamento da realidade. O sofrimento inevitável é quando você considera a realidade que está na sua frente. A sua mãe morreu. Você sofre por isso. É ordenado que um filho, ao saber que a mãe veio a falecer, que ele sofra por isso. E que no futuro ele também vai ter um certo sofrimento de saudade dessa mãe, por exemplo. Isso tudo não é uma desordem. Claro, esse sofrimento pode se tornar desordenado se ficar muito longo, se o processo de luto não for bem feito. Isso é um outro assunto. Mas aqui estamos falando de algo positivo. Por exemplo, tem paciente que chega no consultório sofrendo por conta de um sofrimento inevitável, que ele quer tirar, ou seja, ele está tentando achar resposta para um sofrimento inevitável aqui, no bloco, no primeiro tipo de sofrimento, e na própria psicoterapia, se você chega para ele e fala, olha, esse sofrimento aqui, paciente, ele é inevitável. Você precisa sofrer isso aqui mesmo, porque isso vai passar mais cedo ou mais tarde. E aqui na psicoterapia nós vamos caminhar juntos com isso, para que você saiba ter a força necessária, ter a paciência necessária, etc, etc, etc. Logo, aqui nós estamos falando de algo positivo justamente porque há uma conexão com a realidade. Por haver uma conexão com a realidade, a gente parte daquele princípio, até mesmo sobre a definição de verdade, sendo a adequação do intelecto à coisa. Então, se a verdade é uma certa adequação, um sofrimento inevitável pede ao homem uma certa adequação. Chamei aqui de conexão, mas também podemos chamar de adequação. Uma adequação com a realidade. Minha mãe morreu. Como que eu me adequo a essa realidade? Sofrendo
porque é um ente querido. Então nós temos aqui uma adequação real. Não quer dizer que é só isso. Então quer dizer que para eu sofrer um sofrimento inevitável, basta só eu chorar por aquilo que é justo que eu chore. Não é isso somente. Mas faz parte um sofrimento aqui, que não é um sofrimento que ele é 100%, essa pessoa, nesse exemplo que eu dei, ele sofre porque perdeu a mãe, ao mesmo tempo ele vai dar suporte, de repente, para o irmão mais novo, o irmão mais velho, para o pai, para amigos. Então ele coloca ali o movimento de, apesar de ter um sofrimento inevitável, sofrer por isso, ele não se desconecta da realidade. E a realidade é muito mais do que o sofrimento inevitável. Então tem esse sofrimento na realidade e tem outras coisas que eu preciso continuar fazendo. Se, por exemplo, um sujeito perde a mãe e ele tem um filho de 2 anos, ele sofre inevitavelmente porque perdeu a mãe, está conectado à realidade, a mãe dele faleceu, ao mesmo tempo ele tem que, de repente, trocar a fralda do filho dele. Seja ele feliz, seja ele triste, seja ele com raiva, etc. Ele vai ter que adequar à realidade. E se ele tiver, de repente, um trabalho para apresentar, se ele precisa trabalhar daqui a 3 dias, ele vai ter que fazer isso. Pode até conseguir um tipo de licença, mas mesmo conseguindo um tipo de licença, ele tem que buscar essa licença devido a essa realidade desse sofrimento. Perceba que aqui a gente tem, não é à toa que estou até me debruçando para falar mais disso aqui do que desses 2 pontos. Não é à toa que aqui você tem uma adequação mesmo. Um processo que você consegue enxergar mais uma construção, um crescimento. O sujeito aqui, sofrimento inevitável, ele vai lá, se enquadra a essa realidade, se adequa a essa realidade e faz esse movimento. O 4º sofrimento é o sofrimento voluntário. Eu sei que muitos pacientes não vão conseguir entender isso logo de cara, logo de saída. Não é à toa que eu não coloquei ele aqui em cima, eu coloquei ele aqui embaixo. E também posso falar que muitos profissionais não vão entender isso aqui. Aqui nós já estamos no 2º conjunto, que é o conjunto do sofrimento positivo. No sofrimento voluntário, é simples da gente entender. Se você quer emagrecer e você está treinando na academia, você vai impor a você mesmo um certo tipo de sofrimento voluntário, que pode ser a dieta, que pode ser o próprio treino em si mesmo, etc, etc, etc. Você impõe. Você coloca para si mesmo, vou aceitar as consequências negativas, esse sofrimento, vou suportar, estou escolhendo essas premissas, ou seja, essas premissas de sofrimento que eu vou causar a mim mesmo, voluntário, para alcançar um bem maior. Então, o sofrimento voluntário passa por um bem maior futuro. Se eu quero me formar em medicina, eu vou ter que estudar. Estudar é cansativo, pode ser chato, pode ser desgastante. Eu vou estudar para passar em medicina. No meio do meu estudo de medicina, eu descubro que minha mãe morreu. Sofrimento inevitável. O que acontece muito na geração atual? Eles têm isso aqui como premissa de vida, fuga de qualquer dor. Não entendem por que estão sofrendo, justamente porque cai aqui no sofrimento evitável, certo? Não sabem lidar com o sofrimento inevitável, porque a premissa é essa aqui. Então, todo sofrimento inevitável destrói mais ainda esse sujeito, porque ele quer fugir de qualquer dor.
E sofrimento voluntário, para ele, é feito para pessoas burras. Então nós temos o seguinte, claro que há pessoas além da geração milênio que vivem dessa forma, que é uma vida completamente desordenada. Mas o que eu acabei de falar aqui, o modo habitual das pessoas viverem nos dias de hoje é o oposto de um crescimento de caráter. Porque o que move o sujeito é sempre isso aqui, a fuga de qualquer dor. Quem vive fugindo de qualquer dor, já falei, já mencionei aqui que vai sofrer de qualquer jeito. Mas um dos grandes sofrimentos de alguém que vive fugindo das dores é nunca alcançar a maturidade. É a imaturidade. É a imaturidade. Ou seja, o sujeito nunca vai ser maduro para lidar com o sofrimento inevitável, o sofrimento voluntário e até mesmo o sofrimento evitável. Porque na vida de alguém que está querendo crescer, de um paciente que está querendo crescer, ele pode acabar caindo no sofrimento que deveria ser evitado e não foi. Se você fizer um exame da sua própria vida, você vai perceber que em algum momento você tem um sofrimento, você teve um erro que ele era completamente evitado. Mas ele já aconteceu. Então agora você vai ter que saber lidar com isso aqui, porque isso se torna inevitável. E você vai se corrigindo. Então o homem ordenado não parte daqui, da fuga de qualquer dor. Ele olha para o sofrimento 2, sofrimento evitável, e faz o sofrimento evitável como um alimento de exame de consciência da própria história. Putz, eu sofri 10 anos atrás porque eu fui imaturo, escolhi de forma errada. E esse caminho pela própria história é algo fundamental dentro da psicoterapia tomista, para você entender como o seu paciente conseguiu lidar ou não conseguiu lidar com a própria história. Se foi uma história onde ele conseguiu se relacionar de forma ordenada ou não. Então, primeiro ele faz esse processo aqui de olhar para o passado através do sofrimento evitável. Olha, de tudo que você sofreu no passado, o que poderia ter sido evitado por você e não foi? Depois, esse sujeito vai ver os sofrimentos inevitáveis da vida dele, tanto na história quanto no presente. Poxa, meu pai está com Alzheimer, um exemplo. É um sofrimento inevitável. O que eu posso fazer diante disso? E, aqui embaixo, sofrimento voluntário. Calma aí. Eu tenho um sofrimento inevitável que é meu pai com Alzheimer. Eu vou cuidar dele. Cuidar dele significa se colocar num sofrimento voluntário. Você está vendo um ente querido que você ama, em algum grau definhar, em algum grau até esquecer de você. Claro que eu estou pegando exemplos talvez muito pesados, mas é para clarear o nosso entendimento. Então perceba que o sujeito cresce com uma organização desses 3 pontos aqui. Do sofrimento evitável, do sofrimento inevitável e do sofrimento voluntário. Então aqui a gente tem um processo de maturidade. Perceba que tem gente que pode pensar, e talvez se você pensa dessa forma, já quero que corrija, tem gente que acha que o sofrimento é necessariamente o remédio para o desenvolvimento humano. Não é. Por quê? É como o homem lida com o sofrimento. Tem gente que sofre e nunca aprende. Tem gente que sofre e nunca levanta. Tem gente que sofre e sabe se relacionar com o sofrimento. Então não é o sofrimento em si, é como um homem olha para isso aqui, para o sofrimento, para os sofrimentos da vida e como ele se relaciona com isso. Então nessa articulação entre sofrimento evitável, inevitável e voluntário, estamos falando de um processo de maturidade. No evitável, a gente pode falar num processo que eu vou colocar aqui, pedagógico. Como assim pedagógico? Se eu olho para o meu passado e percebo que eu tenho sofrimentos que poderiam ser evitados por mim, mas eu não considerei algumas coisas, eu tenho que aprender. Tá? No sofrimento evitável, eu estou falando aqui sobre uma certa prática de uma resiliência, vamos colocar dessa forma, uma palavrinha que a psicologia moderna gosta muito. Resiliência. Por quê? Ser inevitável, eu sou chamado a suportar e me levantar novamente. E o sofrimento voluntário, aqui a gente está falando de crescimento humano.
eu posso colocar um sofrimento voluntário na observação do inevitável, da investigação do passado pelo evitável. Tudo isso pode gerar um sofrimento, mas eu quero ir lá investigar. Aqui é o sujeito que entendeu que algumas coisas ele precisa fazer e algumas coisas que ele precisa necessariamente fazer vai envolver sofrimento. Por isso que temos como base do sofrimento dentro da psicoterapia tomista aquela frase, o sofrimento ordenado, importante dizer, tá? Aquela frase de Santa Teresa d'Ávila que diz que é justo que muito vale o que muito custe. Então, se é justo que muito vale o que muito custe... Opa, só corrigindo, a frase de Santa Teresa é justo que muito custe o que muito vale. Então, a gente está falando de um sofrimento inevitável e um sofrimento voluntário. Saber investigar esses 4 tipos de sofrimento no seu paciente é fundamental. Trabalhar nele, principalmente, quando a gente está pensando de crescimento humano, no sofrimento número 3, o inevitável e o sofrimento voluntário, é primordial se você quer um paciente que consiga ter uma autonomia. Aí temos 2 lugares para o crescimento humano. O sofrimento inevitável é aquele sofrimento onde você vai ajudar teu paciente a suportar. O voluntário, você vai promover para o teu paciente para que ele consiga enxergar, talvez por exercícios de imaginação, quem ele quer ser, o que ele quer conquistar. E nesse exercício imaginativo, você vai conseguir ajudá-lo a também delinear aqui os sofrimentos voluntários para conquistar isso que ele quer conquistar. Então, olha, paciente, eu sei que você quer conquistar isso aqui é um bem, realmente, isso vai melhorar a tua vida, a relação das pessoas à sua volta, mas você sabe que você vai ter que crescer para isso. E crescer para isso, olha, o bem maior futuro, né? Você vai ter que enfrentar alguns desafios, talvez trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais, etc, etc, etc. O paciente vai entender isso. Ah, então tá bom, então agora eu vou me organizar para estar à altura do que eu quero alcançar, que eu sei que é muito valioso. Então, aqui nesses 2, temos 2 positivos. Aqui no sofrimento evitável só é positivo se a gente tiver um olhar pedagógico. Geralmente, os pacientes não chegam no olhar pedagógico. Geralmente, eles chegam no olhar de remorso, de complexo de inferioridade, etc, etc, etc. E aqui, fuga de qualquer dor é uma imaturidade, né? Uma criança de 1, 2 anos, ele vive aqui. Mas uma criança de 1, 2 anos viver aqui não é um problema. Um adulto de 30 anos é um problema. Ok? Então, com esses 4 sofrimentos, é importante que você, dentro do seu consultório, consiga analisar onde está seu paciente, fazê-los se afastar disso aqui, saber se relacionar bem com isso aqui, e é óbvio, evitar que tenha mais sofrimentos evitáveis, obviamente, saber reconhecer os sofrimentos inevitáveis para ter uma carcaça que suporte, carcaça até mesmo física, mas também psicológica, e perceber que algum tipo de sofrimento voluntário ele vai ter que colocar. Um ponto muito importante aqui, que tem muitos pacientes que já fazem isso, mas não reconhecem o valor disso. Aquele paciente que de repente tem que trabalhar em 2, 3 trabalhos para cuidar da família e não consegue enxergar o valor disso aqui. E aí fica reclamando porque está aqui. Então, às vezes, ele consegue realizar, mas ele vai conseguir realizar isso aqui com um sofrimento desordenado. Ele vai se sentir obrigado, ele vai ser impaciente, etc, etc, etc. Reconhecendo isso aqui, a médio e longo prazo, o sujeito vai conseguir sofrer voluntariamente com alegria, com uma certa felicidade. Obviamente, isso aqui não é um masoquismo, mas é simplesmente um sujeito que ama tanto as coisas que devem ser amadas, que sofrer por aquilo que se ama não é necessariamente um sofrimento desordenado. E sim, alguém que decidiu dar a melhor versão de si mesmo para aquele objeto de amor. Que não estou falando aqui necessariamente que seja um objeto literalmente, mas o alvo do amor humano. Por isso, é muito importante que cada um olhe para a própria prática profissional e veja como você está lidando com o sofrimento do teu paciente. E claro, não se esqueça de olhar para a própria vida e ver como você lida com os sofrimentos que chegam até o seu dia a dia.